Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito deste vídeo é descrever o processo de interação entre agentes inteligentes empresariais. Nele, iremos falar sobre os agentes inteligentes empresariais e o conceito de célula de inteligência empresarial. Além disso, vamos falar sobre a interoperabilidade entre agentes e o conceito de interação entre agentes inteligentes empresariais dentro do framework KM Action, com foco no modelo de agentes inteligentes, que é um formalismo da inteligência artificial. Neste vídeo, iremos falar sobre o quinto nível de inteligência dentro do framework KM Action. Esse nível de inteligência é gerado pelo processo de interação entre agentes inteligentes empresariais. E o tipo de inteligência gerado por esse processo é a inteligência individual e digital empresarial. Esse processo e esse tipo de inteligência, eles vão apoiar o processo de colaboração empresarial e a inteligência colaborativa empresarial. A seguir, então, iremos detalhar tanto o processo de interação entre agentes inteligentes empresariais, assim como o tipo de inteligência gerado por esse processo. No framework KM Action, um agente inteligente empresarial, ele pode ser um agente humano ou um agente computacional ou digital. O agente inteligente humano, ele é uma pessoa que interage com outras pessoas ou com sistemas computacionais ou digitais para realizar objetivos específicos. Um agente inteligente computacional, ele é um software e um hardware que é capaz de simular um agente humano, percebendo seu ambiente, raciocinando sobre esse ambiente e agindo de forma autônoma para atingir objetivos específicos. Outro conceito importante do framework KM Action é o conceito de célula de inteligência empresarial. Uma célula de inteligência empresarial, ela é composta, então, por um agente humano e um ou mais agentes computacionais ou digitais, e, além disso, a interação entre esse agente humano e esses agentes computacionais ou digitais. Esses dois tipos de agentes serão melhor compreendidos por meio do modelo de agentes inteligentes que nós iremos ver a seguir. O modelo de agente inteligente é um formalismo da inteligência artificial que é usado para se projetar sistemas que possam operar de forma independente e de modo que esses sistemas se adaptem a condições do ambiente ou situações do ambiente. Os agentes inteligentes, eles são usados em uma ampla gama de aplicações que incluem a robótica, o comércio eletrônico, assistentes virtuais, etc. O modelo de agente inteligente, ele consiste de, no mínimo, dois processos, que é o processo de percepção, no qual o agente percebe o seu ambiente usando sensores do tipo câmeras de vídeo, microfones ou outros dispositivos de entrada. Essa entrada é usada para criar uma representação do estado atual do ambiente, ou seja, da situação atual do ambiente. E, além disso, ele possui pelo menos um processo de atuação, no qual o agente executa uma ação no ambiente usando atuadores, como motores, alto-falantes ou monitores de vídeo. A ação do agente é baseada em seu raciocínio e nos objetivos desse agente. Além disso, os agentes podem ter vários outros processos dependendo do tipo do agente. Um desses processos é o processo de interoperação. Um agente ele pode operar de forma independente ou pode operar de forma conjunta com outros agentes.
Essa atuação de forma conjunta é o que nós chamamos de interoperação. De um modo geral, o modelo de agentes inteligentes é uma estrutura poderosa para o desenvolvimento de sistemas de software que podem operar de forma autônoma em ambientes complexos. Ao perceber, raciocinar e agir, os agentes inteligentes podem alcançar uma ampla gama de objetivos e adaptar-se às condições do seu ambiente. Agora, nós vamos ver a configuração de um agente inteligente mais completo e que será um padrão de modelo para os agentes humanos e agentes computacionais ou digitais dentro do framework KM Action. Então, um agente inteligente, ele é um sistema inteligente e, como sistema, ele possui um ambiente ou realidade ou mundo real. Os agentes inteligentes interagem com o mundo real por meio de dois processos. São os processos de percepção e atuação. O sistema ou agente inteligente, ele percebe situações do mundo real por meio de eventos. E esses eventos, então, eles são capturados por sensores que pertencem ao agente inteligente, e aí esses sensores podem ser câmeras, podem ser microfones ou outros tipos de sensores. E ele vai gerar ações por meio de atuadores de diversos tipos. Essas ações vão provocar mudanças e essas mudanças vão gerar novas situações que são percebidas pelo sistema num ciclo contínuo ao longo do funcionamento desse agente. O processo de interação, ele vai gerar na memória do agente o tipo mais básico de conhecimento, que são as sensações ou impressões que funcionam como se fossem fotografias de determinadas situações do mundo real. Também podemos afirmar que essas impressões, elas vão funcionar para os agentes inteligentes como se fossem dados a serem processados. Esses dados são dados acerca de instâncias ou fenômenos que compõem uma determinada situação do mundo real. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre esses fenômenos ou coisas do mundo real, uma vez que isso já foi abordado em outro vídeo da nossa série sobre a ontologia do framework KM Action. Mas apenas para mencionar alguns desses elementos, nós podemos ver aí na imagem, né, que nós temos que o mundo ele é constituído por coisas ou fenômenos, essas coisas ou fenômenos são objetos ou ligações entre objetos que vão formar estados, que vão passar por transições ou transformações. Essas transições ou transformações, elas são mudanças, e essas mudanças e esses estados vão dar origem à configuração de um determinado objeto, ao ciclo de vida desse objeto. As situações são conjuntos de estados de vários objetos e os eventos são mudanças. Essas situações e eventos vão formar uma história acerca do mundo real. Em suma, ao longo do seu funcionamento, um agente inteligente ele vai formando, nesse nível mais básico de conhecimento, que são as impressões que correspondem a instâncias ou fenômenos ou coisas do mundo real. O próximo nível de processos de um agente inteligente é o processo de experimentação, que vai ser constituído pelos processos de interpretação ou processamento sensorial e o processo de representação ou geração de comportamento. A interpretação ela vai funcionar a partir dos eventos percebidos pelo agente.
E a representação, ela é um conjunto de ações a serem seguidos pelo agente para se criar uma determinada situação ou resultado desejado no mundo real. Durante o processo de interpretação, o agente inteligente ele vai interpretar determinadas impressões ou dados de instâncias do mundo real de acordo com padrões armazenados em sua memória, ou ele vai criar novos padrões ou informações caso eles ainda não existam nessa memória. Esses padrões são utilizados para a geração de novos comportamentos. Cada elemento da ontologia do framework KM Action que eu mencionei anteriormente, ele vai gerar um padrão correspondente dentro da memória do agente inteligente. E esses padrões vão ser utilizados na geração de novos comportamentos pelo agente inteligente ou novas interpretações efetuadas por esse agente. No próximo nível do nosso modelo de agentes inteligentes, nós temos o processo de concepção. Esse processo ele é constituído pela abstração e pela concretização. Como nós vamos ver a seguir, a abstração e a concretização, elas agem de forma inversa. A abstração é a capacidade de simplificar e representar um fenômeno complexo, considerando apenas os aspectos relevantes desse fenômeno, enquanto ela oculta os detalhes internos e desnecessários. Já a concretização, que é o oposto da abstração, o foco desse processo é acrescentar aspectos essenciais de forma que se tenha uma representação completa de um determinado fenômeno, levando em consideração todos os detalhes específicos desse fenômeno. A abstração ela vai funcionar a partir da interpretação, eliminando detalhes desnecessários para a geração de concepções com alto nível de abstração. A concretização, por outro lado, ela vai agregar detalhes às abstrações para que elas possam ser utilizadas no processo de geração de comportamento. O processo de concepção ele gera um outro tipo de conhecimento que são os modelos. Modelos são abstrações do mundo real que os agentes inteligentes utilizam para poder raciocinar sobre os fenômenos desse mundo real e fazer previsões, gerar explicações ou recomendações. As explicações e as previsões elas serão utilizadas no próximo nível de inteligência que iremos ver mais adiante. Já as recomendações elas são utilizadas para a geração de comportamentos sobre esses fenômenos do mundo real. Na ontologia do framework KM Action, os modelos eles vão ser classificados em 4 grandes grupos. Nós teremos os modelos de conjuntos, os modelos de relações, os modelos de transições e os modelos de transformações. Esses modelos, então, eles serão vistos em outro vídeo da série sobre a ontologia do framework KM Action. O último nível de inteligência do nosso modelo é constituído pelo processo de motivação. A motivação ela é constituída pela monitoração, que acompanha os eventos ou mudanças que ocorrem no mundo real, seguido do processo de avaliação dessas mudanças ou eventos e tomadas de decisão, e pelo processo de intenção, por meio do qual nós estabelecemos novos resultados desejados. E esses resultados desejados, então, eles vão gerar, por meio do processo de concretização, recomendações que, por sua vez, vão gerar novos comportamentos para o sistema ou para o modelo de agente inteligente.
O tipo de conhecimento gerado pelo processo de motivação é o que nós chamamos de saber, ou a nossa sabedoria. Esse saber, então, é que vai guiar, né, o nosso processo de monitoração, as avaliações que são feitas sobre situações do mundo real e o estabelecimento de novas intenções. Além desses processos que foram mostrados anteriormente, um agente inteligente ele possui outros processos mais abrangentes e que permeiam todos esses níveis de inteligência, como o processo de internalização do conhecimento ou criação de significado, ou sense making, e o processo oposto, ou inverso, que é o processo de externalização do conhecimento, ou criação de resultado, ou result making. Além desses dois, nós temos um outro processo também importante e que permeia todos esses níveis de inteligência, que é a tomada de decisão, ou decision making, que pode acontecer nesses diversos níveis de inteligência que foram mostrados anteriormente. Além desses processos abrangentes, nós temos dois outros que são igualmente importantes e que dizem respeito ao conhecimento, que são, respectivamente, a construção do conhecimento, que é um processo de aprendizagem que acontece nesses 4 níveis de inteligência, e a utilização do conhecimento ou raciocínio, que também vai acontecer nesses 4 níveis de inteligência e conhecimento. Os agentes inteligentes, eles podem operar de forma isolada, mas, de um modo geral, eles operam de forma conjunta, ou seja, eles interagem entre si. Essa interação ela vai receber uma denominação específica, que é o que veremos a seguir. Então, agentes inteligentes, quando operam de maneira conjunta, ou seja, interagem entre si, eles fazem isso por meio de um processo denominado interoperação, que dá aos agentes inteligentes a capacidade de interoperabilidade, que é o que nós veremos a seguir na sequência aí do nosso vídeo. As células de agente inteligente, dentro do framework KM Action, elas podem interoperar. Cada célula de agente inteligente é constituída por um agente inteligente humano e um ou mais agentes computacionais inteligentes ou agentes digitais inteligentes. Essas células de inteligência empresarial, elas podem interagir entre si ou podem atuar de forma independente, e essa interação entre essas células é chamada especificamente de interoperação. A seguir, nós iremos ver os tipos de interoperação existentes dentro do framework KM Action. Vamos agora definir o conceito de interoperabilidade dentro do framework KM Action. A interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas, plataformas ou dispositivos, ou agentes, ou células de inteligência empresarial, de se comunicarem e trabalharem juntos de forma eficiente e eficaz. Isso significa que os sistemas podem compartilhar e trocar dados e executar operações sem problemas, independentemente de sua origem ou da tecnologia utilizada nesses agentes. Existem diferentes níveis de interoperabilidade que se referem ao grau em que os sistemas podem se comunicar e trabalhar juntos. Os principais níveis de interoperabilidade serão vistos a seguir. A primeira delas, a interoperabilidade técnica. Neste nível, os sistemas têm a capacidade de compartilhar informações e trocar dados por meio de protocolos padronizados. Isso envolve padrões de comunicação ou protocolos comuns como TCP/IP, XML, JSON, entre outros. Neste nível, a interoperabilidade diz como os sistemas estão interoperando. No próximo nível de interoperabilidade, nós temos a interoperabilidade semântica, que diz sobre o que os sistemas estão interoperando.
Este nível ele se refere à capacidade dos sistemas de compartilhar informações ou metadados, ou seja, os sistemas passam a entender o significado desses dados. Isso envolve a utilização de vocabulários e ontologias compartilhados, permitindo então que os sistemas entendam o significado dos dados trocados entre si. No último nível de interoperabilidade, que é a interoperabilidade organizacional, os sistemas sabem por que e quando estão interoperando. Este nível ele se refere à capacidade dos sistemas ou organizações de trabalhar juntos em um ambiente colaborativo. Isso envolve a adoção de políticas e processos comuns, bem como a definição de papéis e responsabilidades claras entre os sistemas e as organizações envolvidas. O modelo de agentes inteligentes ele é um formalismo da inteligência artificial que nós utilizamos no framework KM Action para definir o conceito de interação entre agentes inteligentes empresariais. E essa interação entre agentes inteligentes, no framework KM Action, ela é constituída por agentes inteligentes humanos e os seus processos, agentes inteligentes computacionais ou digitais e os seus processos, e a interação entre esses dois tipos de agentes por meio do processo de interação humano-computador. Além disso, nós temos um processo de gestão dos serviços de tecnologia da informação e da tecnologia operacional empresarial. Esses processos, então, constituem o que nós chamamos de interação entre agentes inteligentes empresariais e que geram o tipo de inteligência que é denominada de inteligência individual e inteligência digital empresarial. E esse tipo de inteligência, então, contribui para que nós possamos ter empresas inteligentes, ou Smart Enterprise, ou Enterprise 4.0, dentro do framework KM Action. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre o conceito de agentes inteligentes empresariais e sobre as interações entre esses agentes, com base no modelo de agentes inteligentes da inteligência artificial. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.